Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mãe-Star. Hoje é um programa especial em que nós vamos dedicar ao transtorno do espectro autista. Nós vamos tirar dúvidas de como acontece esse transtorno nas crianças e como passa a ser depois de ter esse diagnóstico. Trouxemos aqui, com muito prazer, a doutora Miriam Hevers Biazão. Ela é médica psiquiatra da infância e adolescência, pesquisadora do PROTEA, que é o Programa de Estudos do Transtorno do Espectro Autista do Instituto de Psiquiatria do HC, e mãe do Miguel e do Matheus. Bem-vinda, doutora Miriam. Obrigada. O que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista, que carinhosamente nós chamamos de TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que o cérebro daquela criança desenvolve de um jeito diferente. E essa diferença acontece muito precocemente, a partir mais ou menos da 8ª semana de gestação. O jeito que os neurônios se posicionam no cérebro é diferente de uma criança com TEA e de uma criança sem TEA. Isso faz com que todo o funcionamento cerebral fique diferente, resultando nos sintomas que a gente conhece. A criança já nasce assim, mas como os sintomas eles são comportamentais, eles só aparecem de acordo com o desenvolvimento da criança. Então eu não vou esperar de um bebezinho de 6 meses que ele converse, bata um papo, mas se ele não constrói frase aos 2 anos, isso é um sinal de alerta, porque é quando aquilo é esperado e não aparece. Eu muito ouço falar da síndrome de Asperger, né? Ele é igual o TEA? Qual a diferença, enfim? Antigamente, a diferença era que uma criança com Asperger não podia ter deficiência intelectual e não podia ter atraso na linguagem. Mas os estudos mostraram que essa diferença no neurodesenvolvimento é igual no autista e no Asperger. Então, o DSM-5, que é o nosso manual de classificação das doenças, uniu esses 2 transtornos. Então, não existe mais transtorno do espectro autista e Asperger. É tudo transtorno do espectro autista. O que a gente classifica é em leve, moderado e grave, de acordo com a necessidade que a criança tem de um suporte maior de ajuda na vida. Então, uma criança que frequenta escola regular, mas que tem uma dificuldade de entender esse jogo social, que precisa de instrução em como se comportar nos ambientes, é considerada leve. Uma criança que precisa de um pouco mais de suporte, de adaptação curricular, precisa de ajuda nas atividades de vida diária, é uma criança considerada moderada. E uma criança que precisa de muito suporte, que não consegue navegar sozinha no mundo, que precisa de auxílio nas atividades básicas, como alimentação, se vestir, comunicar as coisas mais básicas, é uma criança considerada grave. Doutora Miriam, quantos por cento, enfim, das crianças apresentam o TEA, né? Cerca de 1% das crianças apresentam o autismo, entre leve, moderado e grave. Antigamente, o autismo era considerado como uma doença rara, porque os critérios diagnósticos eram diferentes e o treinamento dos médicos para identificar também era. O autismo foi descrito em 43, então é um transtorno muito novo. Hoje em dia eles falam até numa explosão de diagnóstico, mas na verdade o que está acontecendo é um olhar melhor para essas crianças e aí a identificação cada vez mais cedo e de casos mais leves. Então a prevalência gira em torno de 1%. Eu já li um pouco, né, sobre o autismo e não se tem exatamente as causas bem definidas, né? Como que é isso? Nós falamos que ele é um transtorno multifatorial. Isso significa que ele tem muitas causas. Tem causas genéticas e causas ambientais. Mas lembrando que as alterações no autismo começam na 8ª semana de gestação. Então, quando eu falo em ambiente para o TEA, eu falo em um ambiente intraútero. O que nós sabemos é consumo de álcool e drogas na gestação aumenta a prevalência.
Contato com agrotóxicos, então pessoas que aplicam agrotóxicos na lavoura também têm uma chance maior de ter filhos com autismo. A história genética, né? Então, se tem alguém na família, se tem um parente de primeiro grau com o diagnóstico, a chance aumenta em 10%. Tem uma questão genética bem importante, mas tem essas alterações ambientais associadas. Quais são os sinais que a criança que tem o TEA apresenta? Nós precisamos de duas coisas para fechar o diagnóstico de TEA. Então, uma alteração na comunicação social e a presença de comportamentos restritos e estereotipados. Isso engloba uma quantidade muito grande de sintomas. Então, na comunicação social, pode ser desde uma criança que não fala absolutamente nada, até uma criança que fala muito bem e fala de uma forma muito formal, por exemplo, mas que tem uma dificuldade em entender sinais sutis que nós usamos, por exemplo, ironia, sarcasmo, uma piada, uma criança que leva tudo ao pé da letra. Por exemplo, ao pé da letra, uma criança com autismo vai pensar que a letra tem um pé. Ela não entende que isso é uma figura de linguagem. Ou quando a mãe fala assim, bonito, hein? Ela vai falar, obrigada. E não entender que aquilo foi falando que o que ela estava fazendo não estava muito adequado. E do comportamento restrito estereotipado, também nós temos essa quantidade grande de sintomas, que pode ser desde as estereotipias, e daí quando a gente fala em autismo, a primeira que as pessoas associam é o balanceio, né? Mas também o flapping é bem comum. Até uma criança que não tem estereotipia, mas tem uma dificuldade muito grande de alterar a rotina. Por exemplo, não pode mudar o caminho que vai para a escola, se altera alguma coisa na casa, um móvel, a disposição dos objetos, também fica incomodada. Uma questão bem importante que não é dessa de comportamento restrito, mas entra nesse critério, é de alterações sensoriais. Criança que incomoda com algum tipo de barulho, textura, ou que gosta muito, então ficar passando a mão nos objetos, cheirando objetos que normalmente não têm cheiro, também caracteriza como um sintoma. As pesquisas mostram que tem um gap de tempo muito grande entre a preocupação dos pais com o bebê e o diagnóstico. E isso é muito ruim, porque atrasa a intervenção. Os pais percebem que tem algo de diferente com a criança muito cedo, mas o diagnóstico vem muito tarde. O que nós queremos muito hoje é diminuir esse tempo. O diagnóstico ele serve para direcionar o tratamento. Então, se eu percebo que meu filho tem alguma coisa, mesmo que não tenha o diagnóstico, o ideal é que ele inicie uma intervenção, porque a intervenção no TEA não tem efeito colateral, não é com medicação, é com terapia. Então, tudo bem, se a criança começar a fazer uma estimulação precoce e mais tarde não fechar o diagnóstico, ótimo, ela só recebeu uma estimulação mais direcionada. Então, não faz mal, é melhor começar mais cedo. Quais são os sintomas? No comecinho, eles são muito inespecíficos, eles não são muito característicos do transtorno. Por isso que é difícil fazer o diagnóstico precoce. Então, é uma criança que senta no tempo certo, mas ela cai ou senta muito torta. Então, são alterações motoras que não são bem marcadas. E são crianças que têm um direcionamento para o social diferente. Então, é uma criança que prefere o objeto a um ser humano. Responde pouco quando chama pelo nome, ou olha de forma diferente para as pessoas, em vez de olhar muito no olho, olha para outras regiões. Uma criança que responde pouco à interação social. Então, uma criança que não manda beijo, que não dá tchau. Chega num ambiente, ao invés de olhar para as pessoas, vai olhar para o objeto de interesse, seja ele qual for. Uma criança que explora diferente os objetos. Então, se tem um carrinho, não vai colocar o carrinho para andar na estradinha. Vai olhar a porta do carrinho, a rodinha, como a rodinha gira. Que gosta muito desses estímulos de girar. Então, adora ventilador, máquina de lavar roupa, aquela que é frontal, né? Que a roupa fica girando, eles gostam bastante. Que tem, às vezes, dificuldade com o som. Então, uma criança que não tolera o liquidificador ligado, o secador de cabelo. Então, são sinais que os pais podem observar.
A partir do momento que os pais começam a perceber que pode ser que tenha algo errado, né? Alguns desses sinais que você comentou. O que eles têm que fazer? Conversar com o médico, com o pediatra da criança e sinalizar essa preocupação. O pediatra da criança, ele pode fazer alguns questionários de triagem para ver se essa preocupação é só uma preocupação que nós pais temos ou se realmente vale uma investigação mais especializada. Um desses testes nós chamamos de MChat. É um teste super simples de resposta sim e não e que dá uma devolutiva muito justa para os pais, que é: realmente sua preocupação faz sentido? Leve essa criança para uma avaliação especializada, ou não, fique tranquila, essa criança não tem nenhum sinal. Uma coisa que os pais podem usar para até falar para o médico: olha, eu preenchi e deu um resultado que precisa de uma avaliação, quem eu procuro. E nesse caso, o ideal é procurar ou um psiquiatra da infância e adolescência, de preferência com experiência em autismo, ou um neurologista, também com experiência em autismo. Por enquanto, nós vamos fechar aqui. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e deixe seu like. Até lá!